Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da BTV e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos utilizando aqui o plenário como cenário justamente para manter o distanciamento do entrevistado e a gente poder aí fazer esse programa sem a máscara, né? Que fica aqui do ladinho, assim que acabar a gente já coloca, tá certo? Estamos recebendo com muito carinho ex-vereador dessa casa e hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Empreendedorismo aqui da cidade de Blumenau, Silvio Zimmermann. Prazer tê-lo novamente conosco. Prazer é meu. E o senhor também assumiu agora nos últimos dias a Secretaria de Cultura. Isso mesmo, jornada dupla. Jornada dupla, as duas secretarias simultaneamente. É isso mesmo, mas é um momento, interinamente, até que se faça uma transição para um futuro secretário, eu assumi essa pasta com muita honra, com muito prazer e até orgulho. Estamos trazendo o senhor aqui para falar de pautas positivas, principalmente num dos compromissos que você assumiu quando assumiu a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era justamente criar empregos aqui na cidade de Blumenau. E em termos de geração de empregos, Blumenau está despontando entre as 10 cidades do país na geração de empregos. Esse é um dado positivo. E que tipos de empregos estão sendo gerados nesse momento especial que nós estamos vivendo de pandemia? Esse é um dado muito positivo. E a sociedade tem que entender que Blumenau está entre as 10 cidades do Brasil que mais gera emprego em número absoluto, não é percentual. São números absolutos. A lista começa por São Paulo. E Blumenau está variando entre 8ª, 9ª, 10ª cidade a mais gerar empregos no Brasil, em todas as áreas. Blumenau tem mostrado uma retomada econômica no sentido da indústria, a indústria tem contratado, os serviços expandindo em Blumenau, também o comércio e o setor público de forma conjunta. Blumenau tem uma economia hoje muito diversificada, diferente daquilo que havia na década de 50, 60 e 70, e hoje então cresce em todas as áreas. E a gente pode dar alguns destaques especiais, Marcão. Olha só, esse ano Blumenau criou, na primeira medição do CAGED, que é o órgão que mede o saldo positivo de emprego que foi gerado, menos o demitido, 7.777 empregos. É um número muito grande, dado o tamanho de Blumenau e comparado com os outros municípios no Brasil. Mas nós passamos por um momento interessante. Há 2 semanas, o Entre 21, que forma jovens para trabalhar no setor tecnologia da inovação, começou mais um curso. O CEPROSC, que é o Sindicato Estadual das Empresas de Tecnologia do Estado de Santa Catarina, que tem a sede aqui em Blumenau, lançou mais um curso nesse sentido chamado Jovem Programador, que vai capacitar jovens para trabalhar na área de tecnologia da informação com desenvolvimento de software. Empresas de Blumenau formando jovens por conta própria para trabalhar nessas empresas. Então, há uma soma de esforço municipal, estadual, dos empresários, no sentido de formar mão de obra qualificada para esse setor tão importante e que cresce tanto e vai crescer tanto. Blumenau tornar-se-á um dos maiores polos de desenvolvimento de software do mundo, sem dúvida nenhuma. Se conseguirmos continuar com esse ritmo, nós vamos nos tornar um dos maiores polos de desenvolvimento de software do mundo, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, o setor de vestuário da região de Blumenau, do Vale do Itajaí, expandiu e também alcança números impressionantes. A Fiesc anunciou, junto com o Senai, um investimento de 90 milhões de reais em Blumenau para fazer um centro tecnológico da indústria do vestuário e para a formação de mão de obra. Então, há um esforço coletivo, há uma confiança no mercado e, assim, eu não preciso falar aqui dos desafios impostos pela pandemia, todo mundo sabe. Afetou mais uns setores do que os outros, mas dada a capacidade que Blumenau teve de manter uma baixa taxa de letalidade, de manter a pandemia sob controle, de não fazer o lockdown absoluto, como teve que ser feito em algumas regiões. Blumenau consegue respirar mais aliviado e consegue retomar a economia de forma mais rápida. Nós estamos planejando agora, está na discussão
ainda do contrato, assinar uma metodologia com o Sebrae chamada Blumenau Cidade Empreendedora. Nós queremos usar uma metodologia consagrada pelo Sebrae. O Sebrae que tem experiência nesse sentido para melhorar ainda mais o ambiente econômico da cidade de Blumenau, favorecendo o empreendedorismo. E quando eu falo de favorecer o empreendedorismo, eu digo aqui que além desses 7.777 empregos gerados na cidade, nós emitimos quase 4.000 alvarás de novas empresas. Blumenau tem 350 mil habitantes. Né? Blumenau hoje tem esse porte um pouco mais de 350 mil habitantes. E emitiu aproximadamente 4.000 alvarás de novos negócios. Blumenau chega a 55 mil alvarás de atividades econômicas. São 55 mil empresas em Blumenau. É aproximadamente uma empresa para cada 6 pessoas. Então isso mostra a força de trabalho, a determinação e o empreendedorismo da nossa gente, aliado a um ambiente econômico favorável aqui na nossa cidade. É realmente como o senhor está colocando, né? E existe todo um desafio aí agora com relação à pandemia, porque muitas coisas acabaram mudando e até a própria forma de fazer, né? Também mudou em alguns aspectos e em alguns cases também, né? Isso. Muitas vezes a gente olha a cidade como um todo, percebe os efeitos danosos da pandemia e começa a segmentar para tentar entender quais são os tipos de empresas e os setores que mais foram afetados. E aí é evidente, não precisa nem de muito estudo para chegar a essa conclusão, que foram os pequenos. O setor de hotelaria, o setor de gastronomia e, fundamentalmente, aquela grande diversidade de atividades que envolvem o turismo, né, que sofrem muito com a pandemia. Então, no sentido de preservar os empregos, de manter as empresas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, né, ela fez um programa chamado Juro Zero Municipal. Já colocou no mercado R$2 milhões para pequenas empresas, microempreendedor individual, para que ele consiga um crédito de até R$10 mil, R$5 mil ou R$10 mil, depende do porte dele, para pagar em 12 vezes, sendo que as últimas 2 parcelas que compõem os juros serão pagos pelo município de Blumenau. E agora nós estamos prorrogando, chegando a R$4 milhões. Isso é uma forma de ajudar a preservar os empregos e ajudar a preservar as empresas de Blumenau que nós encontramos para mitigar, de alguma forma, a gente sabe que não pode mitigar tudo, mas de alguma forma esse pequeno negócio que sofreu tanto com a pandemia. Quem está nos acompanhando neste momento e quiser mais detalhes de como ter acesso a esses recursos, de como ter acesso a essa linha de crédito que está sendo subsidiada aí pela Prefeitura. A primeira operação do Juro Zero foi feita pelo Bluesol, que é um banco de microcrédito, e nós estamos agora no momento de credenciamento de uma entidade financeira para operacionalizar essa prorrogação do Juro Zero. A gente ainda não tem a data da assinatura do convênio, mas vai seguir os mesmos moldes do primeiro, e eu quero tomar a liberdade aqui de voltar na Câmara de Vereadores, voltar à TVL, né, e na imprensa de Blumenau para anunciar o novo Juro Zero. Mas, via de regra, é como um empréstimo bancário comum, todavia sem pagar absolutamente nada de juros. O senhor tem procurado, como secretário também, vivenciar a situação das empresas e visitado em loco empresas aqui na cidade de Blumenau. Quais as grandes reivindicações das empresas ao poder público? Olha, hoje a grande reivindicação da maioria do setor produtivo de Blumenau é a infraestrutura. E aí não depende somente do município. Quem andar pela cidade de Blumenau vai perceber o grande volume de investimentos em infraestrutura que está sendo feito na cidade. Novas estradas, pontes, reforma de estrada, muitas vezes a pavimentação, a requalificação, mas ainda a gente sabe que não é o suficiente. A gente precisa da BR-470, a gente precisa de acesso a 101 e a 470. A gente precisa dela duplicada. E aí é um processo moroso, o governo federal acabou tirando quase todo o recurso previsto para a duplicação, o governo do estado se propôs
né, a investir numa rodovia federal para terminar essa novela. Uma ação acertada do governo do estado de Santa Catarina, agora ele faz escolha também, né? Ou cumpre a sua parte com saúde, com educação, reforma, ou faz esse papel importante no desenvolvimento econômico de todo o Vale do Itajaí. Então, a infraestrutura chegar na BR-101 é algo muito importante. A continuidade da Via Expressa, por exemplo, também é uma obra estadual, é importantíssimo para o desenvolvimento da região norte da cidade de Blumenau, para o deslocamento, a possibilidade de criação de um distrito empresarial naquela região também nos motiva. Eu tenho discutido isso com a Secretaria de Planejamento. Então, fundamentalmente, hoje é infraestrutura. Depois, mão de obra qualificada. Né? Hoje há um número de pessoas no Brasil, vou falar como um todo, no Brasil, que não estão empregadas, dada a sua baixa qualificação. Dada a... Estou generalizando, obviamente, aqui, sim, mas é uma fatia do mercado que eu estou falando. Né? Muitas vezes, o setor produtivo precisa de gente já qualificada. Então, também é um esforço nesse sentido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, das empresas, como eu falei, das possibilidades de formação em diversas áreas, né? Para que haja gente qualificada para trabalhar nas empresas. Mas isso é um desafio mundial. Sim. Isso não é só um desafio de Blumenau ou do Brasil, é um desafio mundial. Nesse bloco nós falamos bastante sobre desenvolvimento econômico, sobre empreendedorismo e no bloco que vem nós vamos falar sobre a cultura, né, que o senhor está atendendo aí, está como secretário de Cultura aqui do município de Blumenau e tem pautas positivas também na área da cultura. Isso Pode mesmo. ser? Vamos a um breve intervalo? Prazer. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando com o Silvio Zimmermann, secretário de Desenvolvimento Econômico e também secretário de Cultura aqui da cidade de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o ex-vereador Silvio Zimmermann, que hoje ele está respondendo por duas pastas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo e também a Secretaria de Cultura. Falamos no primeiro bloco mais sobre desenvolvimento econômico, vereador, ex-vereador, né? E agora vamos falar sobre cultura, né? Existe aí todo um trabalho que o senhor está procurando desenvolver na Secretaria de Cultura, inclusive a própria retomada aí de obras no Auditório Carlos Jardim. Como é que está essa situação? Primeiro eu preciso dizer que nós vamos dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido nos últimos anos na Secretaria de Cultura. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Fundação Cultural, transmiti o cargo ao Rodrigo Ramos, que desempenhou um papel importantíssimo, dando continuidade aos projetos daquela época, aumentando, entendendo as necessidades do seu período e avançou muito, e eu quero dar continuidade nesse trabalho bem feito que tem sido desenvolvido há anos. O poder público tem coisas que as pessoas não conseguem entender, né? Principalmente quando a gente fala de obra, de reforma, às vezes demora muito, porque normalmente são mais complexas. Tem que ir atrás dos recursos, tem que viabilizar projeto, e a gente está falando de um prédio ali da Secretaria de Cultura que foi construído pelo próprio Dr. Blumenau em 1875. Então, é um prédio que tem muitos anos de uso público, mas está bem conservado, né? Nós conseguimos o recurso, enquanto presidente da Fundação Cultural, para restaurar todo o telhado. Não é uma reforma, é um restauro. Temos a parte elétrica, hidráulica, telhado. Eu comecei, Rodrigo Ramos terminou, entregou à comunidade. Viabilizamos os recursos com o senador Dalírio Beber para a reforma do Auditório Carlos Jardim, que é um lugar importantíssimo para a produção cultural do Blumenau, mas importante mesmo. É um lugar lindo, central, com estacionamento e importante
para a produção cultural do município de Blumenau. E faltam algumas coisas para concluir essa reforma. O Rodrigo Ramos conseguiu avançar muito, falta uma subestação elétrica para conseguir ligar toda a iluminação, sonorização, ar-condicionados daquele espaço, e a empresa, com algumas dificuldades, tinha parado a obra, e nós estamos, ontem assinei um contrato, dando mais tempo à empresa, um aditivo de tempo, para retomar as obras e concluir definitivamente. E a gente espera que em 2 meses, pelo menos, esteja concluído o auditório Carlos Jardim, para que possa ser usado novamente pela comunidade, assim que houver uma liberação sanitária também. Ô secretário, existe aí a eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Como é que está essa situação? Houve um imbróglio ali, essa eleição já era para ter acontecido, não aconteceu? Como é que o senhor está administrando essa questão? Quando vai acontecer essa eleição? Periodicamente, o Conselho Municipal de Políticas Culturais faz eleições para substituir os conselheiros. É uma nova eleição, escolhendo ou existe a possibilidade de reeleição ou também a eleição de novos conselheiros. Isso tem um fórum de cultura, existe uma conferência municipal de cultura e a eleição. Foi realizado o fórum e, dadas as condições sanitárias do momento, tudo foi programado para ser feito de forma virtual, inclusive as eleições. Mas se percebeu, no encaminhamento da eleição, uma fragilidade do sistema, ou seja, uma pessoa credenciada para votar poderia vir a compartilhar o link com outra pessoa que fizesse outro voto e assim sucessivamente. Então, o mesmo link poderia ser usado várias vezes e votado inadvertidamente, indevidamente, por mais uma pessoa. Então, para evitar uma dúvida, para que o processo seja completamente transparente, foi cessado, né? Houve uma paralisação do processo que agora nós vamos retomar. Eu tive uma reunião longa, muito boa, profícua, com o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Blumenau, já na semana passada, na segunda-feira, no primeiro dia que tomei posse como secretário de Cultura. Lá nós reestabelecemos o grupo de trabalho que coordena as eleições. Então, o grupo já se reuniu na quarta-feira subsequente, tivemos uma conversa longa também, discutindo todos os aspectos inerentes à eleição e à Conferência Municipal de Cultura e fixamos a data da conferência para o dia 16 de julho, vai ser virtual, e a eleição dia 17 de julho, na Secretaria de Cultura, de forma presencial. Faremos de manhã até o final da tarde, das 9 às 16. Ainda vamos estabelecer esses horários corretamente e divulgar para a sociedade. São as mesmas pessoas que se inscreveram, os mesmos candidatos daquele primeiro momento, não vai haver ruptura do processo, tanto que até respeitando o Código Civil brasileiro, né? Vamos fazer a eleição dia 17 com tranquilidade, de forma presencial e também pedindo a todas as pessoas que se cadastraram para votar e para serem eleitas um comprovante de residência em Blumenau, título de eleitor, algo que comprove a sua relação com a cidade. Também havia dúvida de que poderia haver inscrições de pessoas de fora de Blumenau entre os delegados inscritos para votar. Então foi paralisado de forma transparente, de forma justa, para que o processo tenha lisura e transparência. Então isso deve acontecer no mês de julho? No mês de julho. Dia 16 a conferência de forma virtual, ela continua de forma virtual, e dia 17 a eleição na Secretaria de Cultura. Tá certo. Secretário, para encerrar, existe aí uma possível parceria de gestão no Museu Fritz Miller. Como é que está essa negociação? Isso deverá realmente acontecer? Qual é a ideia dessa gestão do museu? Nós estamos próximos a celebrar os 200 anos de Fritz Miller. Fritz Miller é um intelectual que eu não preciso aqui descrever as qualidades, né, intelectuais ou a história dele. Ele é conhecido por uma boa parte do cidadão blumenauense e também ele leva o nome de Blumenau para o mundo. Nós temos que celebrar essa data importante, que será dia 31 de março do ano que vem, os 200 anos do Fritz Miller. E uma das ações previstas é o incremento no museu. Hoje o Museu Fritz Miller ele continua sendo como era no passado, não teve uma evolução museológica e nós precisamos fazer com que ele seja mais atraente ao público. E nós estamos discutindo já desde o começo do ano uma parceria
com o Museu Oceanográfico de Pissarras, da Univale, que é um museu maravilhoso. Quem não conhece deve visitar. É uma parceria no sentido de incrementar o Museu Fritz Miller e também melhorar a gestão desse museu atual. Hoje ele é gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ele tem o uso dele para educação ambiental, mas nós queremos também atrair o turismo, atrair mais o blumenauense para que ele de fato seja um expoente da ecologia e da memória do Fritz Miller aqui em Blumenau e no Vale do Itajaí. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo e também secretário de Cultura, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade, que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem entrevistando outro ícone aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.